Ó, agora acho que pegou. Bom, vamos lá, vamos na Parashat Vaishlach. Vamos começar já. Parashat Vaishlach é uma parashá... Agora acho que pegou. Deixa eu baixar o som aqui para não me ouvir duplo. Vamos lá, vamos na Parashat Vaishlach. Vamos começar já. Assim não me ouço duplo, né, pelo menos. Ok, Parashat Vaishlach é uma parashá interessante. Fala do encontro entre Esaú, em português, e Yaakov. Os dois irmãos que já estão algumas parashiot atrás, brigando, como já disse Urashi, né, há duas parashiot atrás, brigando por dois mundos. Estão brigando tanto pelo mundo material como pelo mundo espiritual. É uma guerra que a gente tem que entender que não é uma guerra simples, é uma guerra espiritual, né? Uma guerra espiritual entre o Yaakov e o Esav. E o que é interessante a gente ver aqui na Parashá é que, na verdade, né, esse ponto inicial que a gente encontra na Parashá, que é a tentativa de Esav já de eliminar o seu concorrente, o Yaakov, é, na verdade, o ponto inicial, na verdade, de uma luta que vai ser uma luta milenar que se segue até os nossos dias também. Como é que isso funciona? Muito simples. A gente já viu que a Rivka, quando estava grávida, ela foi perguntar para o Shem e para o Ever, que eram profetas provavelmente, né? Foi perguntar que bagunça tem na minha barriga. Estou sentindo que tem uma força boa, uma força mais material, mais mundana. E ele falou, não, você tem dois filhos na sua barriga. Duas tendências contrárias. Quando um fica mais forte, o outro fica mais fraco. Quando um fica mais fraco, o outro fica mais forte. São duas forças que não dá para compatibilizar as duas. Não dá para colocar as duas juntas. Sempre está uma força mais forte do que a outra. Quer dizer que então, como a gente chama, né, talvez as forças do mal, né, não sei se pode se chamar assim exatamente, mas são Esaú e Yaakov são duas forças contrárias completamente. Então vamos ver que interessante, na verdade, em termos históricos, que a gente vai acompanhar que toda vez que o Yaakov, ou o povo de Israel, descendente de Yaakov, queriam chegar na terra de Israel, construir o templo, trazer a redenção do mundo, né, trazer a salvação do mundo final dos dias, Mashiach, etc. Toda vez que isso acontecia, o Esav, o Esaú, ou descendentes do Esav, caíam em cima. Tentavam atacar o povo de Israel para evitar que o povo de Israel chegue até esse objetivo final, que é trazer o conserto do mundo, né? A redenção final do mundo. Então, como é que funcionava isso? Vamos ver. Então, na Parashá a gente vê, na verdade, o primeiro encontro entre Esaú e Yaakov. Conforme a gente vê na Parashá, o Yaakov está saindo da terra de Lavan, onde ele trabalhou 20 anos pelas duas filhas, Rachel e Leá, e mais alguns anos também pelo seu salário, que ele saiu de lá com bastante dinheiro, com situação econômica bastante boa. E ele sai da terra de Haran. Haran em hebraico, né, o Rashi já fala que Haran é fúria. Haron em hebraico é fúria, porque lá Deus está furioso com aquela terra, porque o pessoal não se comporta muito bem. Então, eles saem da terra de Haran e vão para a terra, vai voltar para onde o Yaakov? Para a terra de Israel, onde ele saiu, de onde ele fugiu do seu irmão Esav. Está voltando para a terra de Israel. E quando ele está voltando para a terra de Israel, então, quem aparece no caminho para tentar evitar que ele volte para a terra de Israel, para tentar atacar ele, ou como o Rashi fala, a intenção dele era matar mesmo, tanto Yaakov como todos os seus descendentes, né? Quem é aquele que aparece na frente para fazer isso? O Esaú. Esaú é o Esav, que é a primeira, então, oportunidade que ele aparece para atacar o Yaakov, quando ele quer voltar para a terra de Israel. Isso é muito interessante, né? Porque isso quer dizer que alguma coisa incomodava o Esav na volta do Yaakov para a terra de Israel. Na verdade, isso é muito claro, né? Porque a gente já falou, acho que na semana passada também, que se a gente for ver direito, né, nas brachot que são dadas aqui pro Yaakov, que o Yitzhak dá para ele, né, no final da Parashat
Toldot. Então, se a gente olhar lá no final, está escrito Veiten lecha et birkat Avraham. O Yitzhak deu uma bênção para o Yaakov, que ele vai dar birkat Avraham, quer dizer, a bênção de Avraham Avinu. Qual a bênção de Avraham Avinu? Lecha ulezaracha itach, para você e para os seus descendentes, leirishtercha eteretz megurecha shenatan elukim lavram, para você herdar a terra de Israel que Deus entregou para Avraham. Como quem dizendo, se você quer saber quem continua a corrente do povo de Israel, é quem está na terra de Israel. A terra de Israel representa, na verdade, aqui na Bíblia, o tempo todo, né, que aquele grupo, né, do filho que vai continuar com Israel, quer dizer que ele foi escolhido pelo pai, por Yitzhak, para continuar a corrente do povo de Israel, que é a corrente de trazer essa judaica para o mundo. E o Esav foi para outro lugar, conforme a gente vê na nossa paraxá também, que o Esav, no final das contas, foi para o Ar Seir, para a montanha de Seir. Ele foi para fora de Israel, ele foi expulso, né, divinamente para fora da terra de Israel. Eu estou vendo aqui o pessoal que juntou aqui, que entrou. Quem quiser dar um alô aqui agora pode dar também, para ver que está dando certo aqui a transmissão, que a transmissão está em ordem também e que vocês estão conseguindo acompanhar direito. Não se incomodem com as buzinas aqui embaixo, que eu deixei aqui aberta a janela para captar melhor o wireless, né, que está chegando aqui de longe. Então, esse foi na verdade o primeiro encontro do Esav com Esaú, dessas forças, né, contrárias. E mais uma vez, esse encontro entre os dois, a guerra entre os dois, é quem vai herdar a terra de Israel, porque a terra de Israel, na verdade, simboliza a continuação do povo de Israel. Entendeu? Tá legal? Vamos imaginar agora, depois esse foi o primeiro momento, né? O encontro aqui do Esaú, do Esav com Yaakov, foi a primeira vez que se encontraram essas duas forças para lutar mesmo, para ver quem vai vencer. Shabbat Shalom, Sônia Almeida também, Gilberto. A almoço aqui é janta, já é Sônia Almeida, mas tudo bem. Pega o seu almoço aí e a gente vai comendo espiritualmente aqui com a gente também. Shalom do Brasil também, Jorge Marinho, bem-vindo aqui a nossa transmissão aqui no Facebook. Essa foi a primeira oportunidade, então, que se encontraram Esaú e Yaakov. Quando vocês se lembram que foi a segunda vez que se encontraram Yaakov, ou descendentes de Yaakov, com Esaú e descendentes de Esaú, ou descendentes de Esaú? Então, a segunda vez foi, na verdade, na saída do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quem foi o primeiro povo a atacar o povo de Israel? Obrigado, Fabrini, pela nota aqui da transmissão. Quem foi o primeiro povo a atacar o povo de Israel quando eles saíram do Egito? Os Amalequitas. Amalequitas são descendentes de quem? De Esav. Para onde o povo de Israel estava indo quando estava saindo do Egito? Para Israel. Mais uma vez, o que está acontecendo então? O povo de Israel saindo do Egito, do exílio, tentando voltar para a terra de Israel, para criar o templo sagrado, para levantar Malchut Hashem, para levantar o reinado de Deus no mundo. Quem aparece na frente dele para tentar evitar isso é o Esav. O Esav é uma reação espontânea, né? Ele nem pensa, na verdade, é que nem um anticorpo, né? Uma coisa que vai automática. Na hora que o povo de Israel começa a levantar a cabeça e falar, vamos fazer um governo, vamos fazer o templo, vamos botar ordem na casa, nesse mundo, imediatamente as forças de Esav, surgem e aparecem no mundo. Então, essa foi a segunda vez. Inclusive, né, o povo amalequita não tinha nada a ver com a guerra com Israel, porque o povo amalequita vivia no sul de Israel, fora de Israel. Quer dizer, a guerra que o povo de Israel ia ter que fazer para conquistar a terra de Israel não tinha nada a ver com Amaleque. O Amaleque entrou numa guerra que não tinha nada a ver com ele. Ele entrou numa guerra, né? Não quero entrar em política, mas sei lá né? Tem o Irã que fica se metendo aqui em Israel, que não tem nada a ver, a gente não tem nem fronteira juntas. O que vocês querem da gente? A gente não quer fazer guerra com ninguém. Mas não vou discutir, cada um faz as suas besteiras, né? Então, esse foi o segundo encontro, né? Inclusive o Midrash, né? Midrash que falam aquelas ideias espirituais, eles apresentam que o Amaleque, na verdade, é que nem uma pessoa que tinha uma banheira com água fervendo e ninguém tinha coragem de entrar na banheira. E foi um cara lá, meio louco, pulou na banheira, né? E quase morreu, né? Estava todo queimado, falaram, que você está louco, que você está entrando na banheira aqui fervendo? Ele falou, pode ser que eu não consegui baixar a temperatura completamente, mas um pouquinho, esfriar um pouquinho a banheira eu consegui. Então assim também, né?
os amalequitas não conseguiram vencer o povo de Israel no deserto. Não era essa a intenção. Eles sabiam que o povo de Israel está acompanhado por Deus. Mas a intenção deles era esfriar o povo de Israel, né? Então a palavra, quem procurar depois nas parashiot do Amalek, está escrito Asher karcha baderech, que te esfriou no caminho, pode se ler também, né? Karcha pode ser que apareceu, mas pode ser lembrar que também esfriou você. Então as forças do mal, né, que representam Esav, aquela força que tenta te esfriar de vez em quando, né? Chega para você e fala, que você vai começar a rezar agora? Fica frio, fica frio, meu. Começa agora a rezar, agora começa a fazer, estudar a Torá, deixa pra lá, não é tão importante. O importante é você aproveitar agora da vida, não se excita tanto nessas suas tendências espirituais, deixa pra lá, etc, né? Essas são as forças do Amalek. E esse foi o segundo encontro do Amalek com o povo de Israel. Para a turma que chegou agora, né? A gente está falando sobre os encontros entre Esaú e Yaakov, que o primeiro encontro do Esaú com Yaakov foi na nossa Parashá, quando o Yaakov estava tentando voltar para a terra de Canaã, para a terra de Israel, para poder reconstruir o mundo, né, consertar o mundo, e aí Esav atacou ele. O segundo encontro foi, conforme a gente falou agora também, na saída do Egito, que o povo de Israel queria sair para o Egito para quê? Para ir para Israel, que foi o que Deus prometeu para ele. E na hora que o povo de Israel sai de Israel, Amalek, que é o descendente de Esav, tenta evitar essa subida do povo de Israel para Israel. E agora, obrigado Marcos Winter aqui pela transmissão, ok, né? Agora, o terceiro encontro do povo de Israel com Amalek. Quando foi? Alguém consegue chutar aqui? Bom, a gente está um pouco em delay, mas se alguém quiser chutar antes de eu falar, pode tentar. O terceiro encontro foi antes da entrada de Josué, Binun, na terra de Israel. 40 anos depois da saída do Egito, Israel está para entrar finalmente na terra de Israel. E quando estavam para entrar lá dentro, de repente está escrito na Torá, Vayavó Amanegev, né, o povo que estava no sul. E o Rashi traz que o povo que estava no sul, que foi atacar o povo de Israel antes de entrar na terra de Israel, foi nada de impressionante, né? Nada de não planejado, o Amalek, o povo de Amalek que tentou mais uma vez atacar o Yoshua. E por quê? Porque o Yoshua vai entrar na terra de Israel. O Yoshua vai agora construir o templo sagrado, se Deus quiser, brevemente. Demorou depois uns bons anos ainda, mas a intenção era entrar e com o tabernáculo conseguir começar a botar ordem na casa, levar esse mundo para uma correção final, né? Para um conserto final. E então, essa terceira vez, esse terceiro encontro também terminou que o Amalek perdeu a guerra. O quarto encontro agora, então, do Esav com Amalek. Quando foi? Dá uma dica para vocês. A gente vai daqui não essa festa próxima, a outra festa tem a ver com ela. A próxima festa que a gente tem daqui a 2 semanas é Hanukkah. Depois a gente tem, então, a festa de Purim. A festa de Purim é em Chodesh Adar, no mês de Adar. Esse ano é ano bissexto, tem dois meses de Adar, como se fosse fevereiro 1, fevereiro 2. Adar 1, Adar 2. Então, na festa... Shalom, Fábio Soares está treinando hebraico aí, tô vendo. Na festa de Adar tem a festa de Purim. O que aconteceu na festa de Purim? A Megilat Esther, a história de Esther a Malká, Esther a rainha, com a história do Ahasverosh, etc, né? O que muita gente não sabe exatamente é quando ocorreu a história da Esther. A história da Esther ocorreu, na verdade, em um período que estava entre... Tem telefone, mas eu não vou atender porque eu estou falando com vocês agora, né? Eu posso colocar de lado por enquanto. Avraham Elbaz, bem-vindo aqui. Estou vendo aqui uns amigos também aqui, legal. Legal. Deixa eu arrumar aqui, para depois ninguém falar que eu estou desarrumado. Quando ocorreu a festa de Purim? A festa de Purim ocorreu entre o exílio do primeiro templo. O povo de Israel ficou 70 anos no exílio e depois de 70 anos voltaram para a terra de Israel para construir o segundo templo. Esse período de 70 anos, na verdade, foi previsto já pelo profeta Irmial, que falou que o povo de Israel vai sair da terra de Israel por 70 anos, né? Como seria bom se a gente soubesse hoje em dia também por quantos anos a gente está no exílio e quando a gente vai voltar para a terra de Israel. Mas fazer o quê? Naquele tempo, pelo menos, eles sabiam, são 70 anos e acabou. Inclusive a Gemara, né, o Talmud em Masechet Megillah,
escreve que o Ahasverosh fez as contas desses 70 anos, umas contas erradas que ele fez, porque ele contou até através de um ponto histórico errado, fez as contas erradas, e a festa que ele faz no começo da Megillah, né, que a gente lê no Purim, a festa que ele fez foi para festejar que passaram 70 anos e o povo de Israel não foi salvo ainda, não voltou para a terra de Israel e, portanto, não vai voltar mais. Qualquer coisa parecida com outras religiões que falam também do judaísmo é mera coincidência. Mas isso que ele falou, passaram 70 anos, já que o povo de Israel não voltou, não vai voltar mais. E aí fez aquela festa, tirou os utensílios do templo sagrado, diz Agmará, e começou a festejar que o povo de Israel agora vai ficar subjugado a ele para sempre. O que ele não sabia é que ele fez as contas erradas, mas a gente está falando então sobre um ponto que são apenas poucos meses, né, muito pouco tempo antes da saída do povo do exílio da Babilônia e voltar para a terra de Israel. O que acontece nesse ponto? Vem o Aman, que é descendente de Amalek, como diz a Megillah, e tenta mais uma vez impedir o povo de Israel de subir para a terra de Israel. Como? Mais uma vez, tentando eliminar e fazer, né, um genocídio de todo o povo de Israel. Então vocês veem mais uma vez a mesma ideia. Quando o povo de Israel está se organizando para subir para a terra de Israel, para levantar mais uma vez o seu país, para poder construir o templo, para poder botar ordem na casa, sobe a força do Amalek, sobe a força, não sei nem se é uma força genética, já é uma força espiritual, e tenta aniquilar o povo judeu. Quer dizer, em todas as gerações tem sempre, né, um ponto que tem forças que vêm aniquilar o povo judeu. Abraham Franco, do México você está agora, tá legal. Desculpa que eu estou parando aqui no meio, desculpa aqui. Então, vocês devem estar imaginando já quando foi a quarta vez na história que o povo de Israel se encontrou com Amalek. Quando foi? Lamentavelmente, há 70 anos atrás, no Holocausto, né? O povo de Israel começou a se fortalecer no que se refere a vir para a terra de Israel. Começaram movimentos sionistas. Teve as aliot dos filhos dos Talmidim, dos discípulos do Gaon Mivilna, para vir para Israel. O povo de Israel estava tentando imaginar, né, começando a criar um novo... começando a criar, né, uma nova congregação aqui em Israel. E quem surge então, eu não sei se é descendente ou não do Amalek, mas surge os nazistas, né, a Alemanha, e tentam o quê? Eliminar todo o povo de Israel. Que nem o Amalek fez exatamente. Em que ponto? No ponto exato de função, né, de fusão entre o Holocausto, logo depois é levantado o país de Israel. O país de Israel surge, né, o governo de Israel surge como a gente diz, né, da fumaça, né, de todo aquele horror, né, da Segunda Guerra Mundial. Surge o povo de Israel na terra de Israel. Mais uma vez, toda vez que o Amalek sente que alguma coisa de boa está para acontecer no mundo, ele manda ver, ele cai em cima. E esse é o grande ensino que a gente tem aqui na Parashá, né? Que quando a gente sente alguma força, independente se é genética ou espiritual, descendente do Amalek, que fala em público, queremos aniquilar o povo judeu. Lamentavelmente existem povos até hoje em dia que falam isso também. São forças de Amalek. É uma coisa muito preocupante. Mas por outro lado, é uma coisa também muito, como se diz, muito boa também. Você pode pensar de maneira positiva também. Por quê? Porque se existe essa força negativa tão forte, quer dizer que existem forças positivas que estão levantando esse sentimento de contra do Amalek. Quer dizer, eles sentem, o Amalek ele sente quando tem uma coisa positiva que está para sair muito grande no mundo, ele cai em cima. Então se tem essas forças que estão contra o povo judeu hoje em dia também, é um sinal que o povo judeu está indo numa direção positiva, procurando espiritualidade, procurando trazer o judaísmo para todo mundo, conforme a gente está tentando fazer agora aqui também com vocês nessa transmissão direta então. Então, esse foi o nosso teste aqui hoje também. Espero que a gente possa fazer isso uma vez por semana. A gente vai fazer então, da semana que vem, eu vou tentar fazer uma transmissão dupla, que vai ser direto tanto aqui pro Facebook, para também o YouTube. Então vocês acompanhem, eu vou deixar marcado aqui no Facebook, no YouTube, e a gente se vê, se Deus quiser, semana que vem, para vocês todos um Shabbat Shalom, sem Amalek, sem problemas, só com felicidade para todo mundo. Tudo de bom.